Não, né? Por acaso não é a saia justa. A saia justa é que eu vou ter que pedir desculpa, mas eu não sou diretor da Transparência. Eu sou um dos membros do conselho, sou um dos fundadores da Transparência Brasil, enquanto que hoje eu sou representante do PNB lá dentro. Aliás, o PNB foi uma das primeiras entidades que tomou essa atitude mesmo antes da criação da Transparência, com uma série de pontos na sua história de combater a corrupção, de se levantar. O primeiro grupo de empresários que efetivamente se levantou contra a época lá dos escândalos do presidente Collor, etc. Mas, enfim, a Transparência é uma ONG formada por uma série de outras ONGs e indivíduos. E nós somos partícipes do Conselho da Transparência, que tem um diretor executivo profissional que é contratado para geri-la. Agora, fazendo essa ressalva, já que eu vou ter que ser preciso também no que eu vou falar sobre corrupção, a definição de corrupção muitas vezes as pessoas a tomam um pouco misturado com o que seja a fraude. E corrupção, assim, vamos dizer, ao pé da letra, significa quando há um processo de relação entre o público e o privado, em todas as instâncias possíveis, em que há uma interação comercial, ou seja, com uma transação de favores ou de dinheiro que favorece o indivíduo e, vamos dizer, desvia o processo que deveria ser voltado ao bem público, à proteção do patrimônio público, etc. Ou seja, quando você sente, ou você vê uma situação em que há um indivíduo ou uma empresa se relacionando com um governo, seja uma prefeitura, um ente do judiciário, do executivo ou do legislativo, em instância, seja federal, seja municipal ou estadual, e há um favorecimento acima das regras, por baixo do pano, de uma empresa ou de um indivíduo, uma troca de favor, uma peculiaridade, um favorecimento, enfim, isso é corrupção. Ao pé da letra, quando você vê isso acontecer entre duas empresas ou dois indivíduos, num processo de venda, por exemplo, um vendedor de uma empresa privada oferecendo um produto para uma empresa privada pode muito bem também corromper o comprador e falar: olha, se você comprar meu produto, eu sei que ele é pior, é mais caro, mas eu vou te dar uma viagem para Salvador. Isso ele está pessoalmente corrompendo um outro indivíduo, enfim, para benefício próprio. Mas ao pé da letra isso não vai ser classificado como corrupção, porque foi uma relação de duas empresas e aí hoje houve fraude no processo de compra. Então, essa é a visão que a Transparência tem, de que ela deve combater a corrupção neste nível da relação público-privado. Eu entendo perfeitamente que a palavra corrupção seja usada para outro tipo de maracutaias que às vezes não envolvem o público e o privado, envolvem dois indivíduos ou duas empresas. Mas dois agentes públicos. Ou dois agentes públicos, muito bem. Mas eu acho que, vamos dizer, como fruto de você olhar esse problema sistematicamente, combater ele cientificamente, a gente vai começar a ter classificações e diversidades e as palavras ficam um pouco mais específicas mesmo, né? O estudo estratégico de um assunto faz você denotar uma série de inflexões da palavra. Ao pé da letra, então, seria só a relação público-privado. Mas eu acho que pode se definir muito bem outros exemplos em que há corrupção. Só não misturar com fraude, né? Que a definição é diversa. Quero acreditar que, como eu mencionei em outro programa, eu tive a oportunidade de morar mais tempo fora do Brasil do que aqui. E, para mim, nesse sentido, já a corrupção engloba, acho que quase tudo o que você falou, se a gente for realmente levar ao pé da letra. Obviamente, o Brasil tem uma cultura bastante tolerante com relação a essas práticas e dá diversas denominações. Eu acho que o importante é as pessoas se conscientizarem que se a corrupção tem, digamos, diversos níveis, né, de atuação, ou se numa escala você é mais corrupto ou menos corrupto, eu acho que isso é muito delicado. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar que nós devemos ter um comportamento idôneo, um comportamento moral, um comportamento ético, que é justamente um dos pilares que a gente defende no 2022, que é o eticamente respeitável. É o Brasil que nós queremos. Nós queremos um Brasil onde nós não tenhamos
a impunidade que nós temos, que nós tenhamos exemplos, inclusive, de punição dos agentes corruptores e também dos corruptos. Que a tolerância cultural realmente se transforme em algo onde as pessoas vejam que, na realidade, essa tolerância está provocando mais um mal do que um bem, que ela pode prejudicar, pode provocar uma série de prejuízos econômicos, né? Como existem várias pesquisas aí, assim como sociais, sobretudo sociais, porque é um dinheiro que é desviado, né? Que poderia ser aplicado tanto para um programa de responsabilidade social de uma empresa, como programas de políticas públicas de um governo, de qualquer instância. Então, acho que além disso, o Neissans, acho que sabe muito bem disso, porque faz parte da transparência. Os nossos mecanismos de controle de corrupção no Brasil estão melhorando. Ainda são frágeis, existem mudanças que devem ser feitas nas rotinas administrativas, sobretudo, e no poder de decisão das pessoas que têm o controle sobre esses mecanismos, que justamente pode ajudar a resolver esse problema, né? Então, eu acho que, também voltando à questão inicial, né, a literatura aqui discursa bastante sobre a denominação. Então, se quisermos, podemos, de repente, tecnicamente falar em corrupção política, né, corrupção eleitoral e corrupção administrativa, talvez, nessas três instâncias. E elas podem ocorrer tanto na iniciativa privada, entre agentes, como na pública, né, como vocês bem mencionaram. Vejo que é complexo mesmo, né, a situação e o tema. O PNBE, conforme já foi bem falado, ele é uma das associações que primeiro se preocupou com essa questão, ou se articulou, tendo ajudado a transparência. Então, além do Pacto de Integridade contra a Corrupção e esse apoio inicial e também no Conselho da Transparência, o que o PNBE pode fazer, o que o PNBE vem fazendo nessa questão anticorrupção? Tivemos a oportunidade de criar dentro do PNBE, do Instituto, vários grupos de trabalho e eu tive a felicidade de poder inaugurar aí grupo de trabalho anticorrupção, que é um grupo que se propõe diagnosticar primeiro o panorama, o cenário da corrupção no Brasil, pegar propostas da sociedade, de especialistas no tema, pegar essa percepção, né, e elaborar com isso propostas e instrumentos de combate à corrupção. E nós estamos agora, depois de 1 ano e meio de trabalho, tivemos um ciclo de workshops no ano passado, que foi bastante produtivo, onde o Neissa, inclusive, esteve presente como poente. Tivemos presidentes do INSS, do Ministério Público, juízes, promotores, Receita Federal, CGU, enfim, vários órgãos que trabalham com o tema do combate e inibição à corrupção. E foi bem interessante o que nós ouvimos de todos os participantes, de todos os expoentes. Basicamente, nós temos esses problemas que foram mencionados. Nós chegamos à conclusão que é preciso aumentar ou criar uma série de mecanismos para melhorar o controle à corrupção, né? Então, falamos da transparência, o aumento da transparência nos órgãos públicos, a questão da remuneração, a meritocracia, será que ela é importante, é necessária? A gestão, sobretudo, dos organismos públicos, das entidades e autarquias, inclusive, que passa aí pelos itens de otimização, né, de controle, de cooperação, inclusive internacional, coisas que a gente está agora iniciando um estudo para aplicar conceitos de governança corporativa na governança pública, né? Então, os mesmos alicerces, os mesmos conceitos. Os instrumentos científicos, que são bastante importantes, que podem ajudar a ter um controle maior, inclusive com a ajuda da internet. E importante que praticamente todos os nossos convidados falaram na necessidade de diminuir o nepotismo, né, a favorecimento aí de cargos de
familiares ou de pessoas próximas em cargos de confiança, a burocracia, sessões reservadas, o foro privilegiado, que aliás são todos itens que já fazem parte de uma antiga proposta de reforma política do PNBE. Ao mesmo tempo, foi também detectado aqui, até como um resumo desse nosso ciclo, que é necessário aumentar a independência e a autonomia de determinados órgãos para que eles possam tomar as devidas medidas de combate a esse vírus aí da corrupção. A coragem, a vontade política, porque muitas vezes nós vemos presidentes de órgãos públicos, secretários gerais ou até procuradores gerais que falam muito em vontade política e na necessidade de reformas e até de punição, mas muitas vezes estão de mãos presas porque não têm a devida autonomia para gerar essa influência no resto do seu entorno. Então, são várias as propostas que surgiram desse ciclo. É um dos meios que um empresário, se ele quiser participar dessa discussão, ele pode fazer parte do GT Anticorrupção, e nós estamos agora justamente elaborando os instrumentos que a gente quer propor à sociedade, basicamente em 3 níveis: no nível educacional, no nível administrativo e no nível financeiro. Então, basicamente, são essas 3 áreas que nós estamos desenvolvendo. Vamos estar colocando no portal do PNBE as ações concretas que podem ser apoiadas. Difícil, né? Uma resposta curta para as perguntas. Eu vou tentar ser breve, mas... Não tem respostas curtas assim. Como é que o PNBE contribui para isso? Eu acho que o PNBE é um canal muito legítimo de defesa dos assuntos ligados à ética e à cidadania no Brasil. Quando um canal tem a legitimidade do PNBE, o papel dele é diferente, porque ele se investe da capacidade de poder dizer algumas coisas que talvez outras entidades empresariais não têm moral para falar. Então eu acho que se o PNBE está cônscio dessa posição que ele ocupa, embora ele seja uma entidade talvez com menor capilaridade do que algumas outras entidades associativas, corporativas, que é o fato do PNBE não ser, o PNBE tem uma voz que é escutada e é respeitada. Então, quando o PNBE professa ou defende o engajamento dos empresários na luta contra a corrupção, o PNBE não faz algo só voltado aos empresários que são seus membros, mas eu acho que ele faz com uma voz que pode ser inspiradora de uma série de milhares de empresários por aí afora que talvez nem tinham pensado no seu papel até então. Mas o PNBE tem essa legitimidade. Eu acho que ele deve, além das atividades práticas que tem realizado com a liderança do Fernando, com a visão do Roque e realmente com a participação de todo o corpo de associados, de coordenadores, além disso, o PNBE pode levar esse exemplo e talvez inspirar outras entidades que têm outro tipo de recursos a fazerem o mesmo. Mas o papel do PNBE é diferente. Eu acho que essa responsabilidade o PNBE tem e talvez pouquíssimas outras entidades de empresário tenham essa interlocução e essa legitimidade para fazer isso. E outra coisa que eu queria dizer, Roque, você nos abordou sobre o tema o que é esse negócio da corrupção. No fundo, a gente sabe que sistemas podem ser adulterados, podem ser fraudados. Então, o software de licitação, ou um sistema de compras públicas automatizado, pode ser, cartas podem ser marcadas, um sorteio de juízes no tribunal poderia ser alterado para favorecer esse ou aquele, mas esse tipo de coisa, como é tecnologia, se ela for razoavelmente auditável e tiver aberta ao público e tiver sistemas, vamos dizer, que são gerados, auditados e frequentemente reauditados, é muito difícil corrompê-los. O que, na verdade, acho que o Fernando, em outras palavras, me dizer o que ele acabou de dizer, o que acontece é que quando tem um indivíduo
que é um ente público ou um representante do ente público.